Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, um encontro marcado aqui com você, sempre com uma entrevista inédita, escolhida por você. Isso mesmo, você que nos segue nas redes sociais e que também envia seu e-mail sugerindo a pauta a ser discutida nos próximos programas. Você que está aí e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, acione o sininho para receber as nossas notificações. Se você gostou da entrevista, dá um like e divulgue com os seus amigos para que nós possamos a cada dia mais trazer uma entrevista nova para vocês, tá bom? O assunto a ser tratado hoje no nosso programa vai ser direito de família. Solta a vinheta! Ele é advogado pós-graduado em Direito de Processo Penal pela Escola Brasileira de Direito, a EBRAD. Pós-graduado em Direito Médico pela CERS e com extensão em Direito de Família e pós-graduado em Contratos pela Faculdade Metropolitana. Obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Maurício Takashi Nakashima. Obrigado, Nelson, pela oportunidade de estar no seu programa, esse programa maravilhoso, que cada vez cresce mais no Brasil e no mundo, né? Obviamente, por ser pela internet, pela facilidade dos brasileiros que estão fora do país poder assistir, né? E também para os estrangeiros aí que têm interesse por alguma coisa no Brasil, ou pela lei brasileiro, né? Outro assunto maravilhoso que eu vi que você entrevistou pessoas maravilhosas no seu programa, que é assuntos muito interessantes. Com certeza o mundo todo tem a curiosidade de saber, né? Agradeço também ao povo brasileiro, ao povo campineiro, né? Porque eu sou campineiro de coração, então agradeço pela audiência de todos, né? É importante estar informando sobre as leis, porque não é muito utilizado hoje em dia a pessoa se informar, ainda mais pelo regime de casamento, né? Então espero poder esclarecer todas as dúvidas possíveis que tiverem. Bom, pessoal, antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, vamos explicar um pouquinho o que é direito de família. É o ramo do direito civil que trata das relações familiares e das obrigações de direitos decorrentes dessa relação, tendo como conteúdo o estudo do casamento, união estável, relações de parentesco, filiação, alimentos, bens de família, tutela, curatela e guarda. Dentro do direito de família, encontramos o casamento, que é a união voluntária entre duas pessoas formalizada nos termos da lei, com o objetivo de manter uma plena comunhão de vida. Doutor Maurício, quais são os regimes de casamento que existem e como é cada um deles? Bom, no Brasil, hoje em dia, nós temos 5 tipos de regime de casamento, que é a comunhão parcial de bens, a comunhão total de bens, a separação total de bens, a separação obrigatória e a participação nos aquestos. A comunhão parcial de bens é a mais utilizada. Hoje em dia você casou, vai no cartório, vou casar, você casa, é nesse regime que vai entrar o seu casamento, a separação, a comunhão parcial de bens. Certo? O que é? Tudo que é seu antes do casamento e da sua futura esposa, do seu futuro cônjuge, é seu. Não na separação, ela não vem a misturar. Tá? Agora, o que vocês adquiriram após a comunhão do casamento, aí sim, aí tudo é dividido. Entende-se que os dois onerosamente contribuíram para a aquisição do bem. Né? Onerosamente, independente de cada um comprar. Entendeu? Ou o marido ou a esposa vier a comprar, né? Não importa, porque está compartilhado pela intenção dos dois adquirirem um bem oneroso. Né? Não importa se só um pagou. Entendeu? Tem a trajetória da conquista dos dois. Né? Esse tipo de comunhão não precisa de ter um pacto antinupcial. É o único que não precisa. Por isso que ele já é diretamente, se você for casar não fizer o pacto, diretamente já vai cair nesse tipo de regime de casamento. Né? Diferente dos outros, que os outros vão precisar do pacto nupcial. Tá? Aí nós temos a comunhão total de bens.
Na comunhão total de bens, como o nome já diz, você escolhe esse tipo, não por como motivo pessoal, obviamente, e o casal, compartilha todos os bens, independente de antes ou depois. Compartilham todos os bens. Ah, só vale lembrar, a herança ou doação não é partilhada nos bens no regime de união parcial de bens, tá? Obviamente, no união total de bens vai ser partilhado também, né? Então, tudo que vocês conseguiram antes é dos dois, e tudo que conseguiram junto é dos dois também. É meio a meio, 50-50. E o mais importante, lembrar que eu já falei várias vezes, precisa do pacto nupcial para poder escolher esse regime de bens, né? Então, aquela velha história, procure sempre um advogado, né? Na separação total de bens. Na separação total de bens, ele precisa do pacto também nupcial, e nenhum bem anterior ao casamento ou posterior ao casamento são partilhados. Ou seja, o que o que seu é seu, o que é meu, né? Então, cada um, os bens que adquirirem ou vierem adquirir, no divórcio não vai ser separado os bens, certo? Agora temos a separação obrigatória de bens. Essa separação obrigatória de bens geralmente ocorre com pessoas acima de 70 anos ou pessoas que mentalmente possam estar prejudicados, né? Então, para preservar os bens da pessoa, o idoso ou a pessoa com certa dificuldade de entender a situação às vezes, ela entra já nesse regime direto, tá? Então, esse regime equipara à separação total de bens, né? Então, a pessoa não vai compartilhar nenhum regime. Geralmente, quando a pessoa é mais velha, tem um problema com os herdeiros, já por isso que já entra direto nesse bens. Porque, supostamente, digamos que uma mulher mais velha, caso com um rapaz muito mais novo, tem a suposição de seu interesse financeiro, né? Assim como um homem mais velho para uma menina muito mais nova. Então, a lei já protegeu. Não quer dizer que seja verdade isso, porque já em muitos casos a gente viu a mulher mais nova era mais rica até no caso, né? Então não é uma ordem geral isso daí, tá? E também a gente tem a participação dos aquestos. Esse regime é menos utilizado no Brasil, tá? Por quê? É um regime diferenciado. Ele, durante o casamento, ele rege como se fosse a separação total de bens. Então, cada um tem o seu bem, conquistou o seu bem, faz o que quiser com o seu bem, né? Independente do outro. Ele pode assinar, vender, fazer o que bem entender. Só que no divórcio muda. Ele vira uma separação parcial de bens, uma comunhão parcial de bens. Então, o que você adquire depois do casamento, ele pode ser dividido. Entendeu? E, bom, é por isso que é menos utilizado no Brasil, porque é uma forma estranha até de se entender. Eu sei que no Brasil tem um problema, não sei se é no Brasil só, mas eu vou falar do Brasil porque, né, tem um problema, né? Às vezes você quer um regime diferente e você tem medo de conversar com seu parceiro, né? Porque o seu parceiro vai pensar, você está pensando só que eu quero dinheiro seu? Não, isso daí, gente, serve para quê? Para não ter complicação no divórcio, não ter aquele ódio, aquela briga toda que tem depois, né? O que está escrito, né, é certinho, os dois entenderam, os dois compreenderam, os dois aceitaram. Quando vai divorciar é mais fácil, não vai ter essas brigas que tem. Hoje em dia ocorre umas brigas muito feias por causa dos bens, né? E lembrando uma coisa muito importante, o regime de bens pode ser mudado a qualquer momento do casamento, desde que os dois estejam de acordo com a mudança, né? Então, você casou hoje na separação total de bens, amanhã você quer comunhão universal, pode também. Só que os dois têm que querer e têm que fazer o pacto e certinho no cartório e procurar um advogado sempre, tá? O advogado, hoje em dia, é quem luta pela justiça para vocês. Então, a importância do advogado na justiça brasileira é de suma importância, tá certo? O contrato de namoro estabelece diferença em relação à união estável? Bom, vamos lembrar uma coisa. O namoro, hoje em dia, a lei não resguarda, não protege. Não tem uma lei que protege o namoro. Às vezes é confundida com união estável. Às vezes. Namoros. Vários tipos de namoro nós temos hoje, né? Relação aberta, simples caso. Vai do que a sociedade entende pela moralizar o namoro, né?
Mas o namoro, ele não tem direito algum, na verdade, né? Diferente da união estável. A união estável, a pessoa tem direito a alimentos, tem direito à separação de bens, aliás, tem direito ao regime de casamento, né? Geralmente separação de bens. Já o namoro não tem esse direito. Por quê? Um fator mais importante, não tem a intenção de formar uma família. Isso que é importante. Antigamente nós tínhamos, né? A pessoa estava 1 ano junto, 5 anos juntos no início, né? Já dava, considerava união estável. Depois 1 ano, né? Hoje mudou. Hoje a união estável não tem nem tempo mais. É a intenção de formar uma família. É a união estável. Então não tem como você falar que o namoro é união estável, porque não é, né? Confunde porque hoje tem aqueles namoridos, né? A pessoa já meio que quer, namora e quer conviver como namorado, né? Como um casado, mas não é diferente. Vamos aproveitar a vida primeiro, né? Você é namorado, vamos ser namorado. O que é o namoro? É a fase de conhecimento da pessoa. É a fase que você está entendendo como a pessoa é, se ela bate com você, né? Se o jeito dela você gosta, se você gosta realmente daquela pessoa. Depois a outra fase é de você querer formar uma família, né? A família de estar casado, de estar com a pessoa, ter filhos ou não ter filhos, ter animais, né? Então essa intenção, né? Que é o simples, o dolo de querer estar com a pessoa, né? Forma união estável. O contrato de namoro é um contrato muito importante para os namorados hoje em dia, que já teve problema, né? Antigamente, de estar junto com a pessoa e depois no final teve que separar algum bem, alguma coisa, só estava namorando, né? Namoros longos temos. O contrato de namoro, ele é um contrato que diz: eu não tenho nada de intenção de formar uma família com essa pessoa, só estou namorando. É simplesmente isso. E a pessoa reconhece. Ou seja, é um contrato bom fazer porque já de cara descaracteriza o não estável. Entende? Então protege seus bens e protege qualquer briga futura no judicial que você possa vir a ter. É importante ter esse contrato, mas o fator mais importante na briga judicial, caso você não faça esse contrato, que afirme que você só esteja namorando, vai ter a briga judicial para saber se a relação sua é considerada união estável ou namoro apenas. Né? Porque é difícil provar esse ânimo de formar família, né? Às vezes está 12 anos namorando, morando na mesma casa, mas você não teve esse ânimo de formar família. Né? Mas a outra pessoa pode pensar que teve, né? Então, era importante ter esse contrato de namoro também, independente se você morar junto com a pessoa. Né? Não quer dizer nada, não quer dizer que você possa namorar 20 anos, morando na mesma casa. Né? Mas é o fato de formar uma família. Então, isso muda, tem que ter essa situação. Tá? Essa é a maior diferença de um para outro. Doutor Maurício, na questão do divórcio, se um casal se reconcilia e quer desistir do divórcio, mesmo após a sentença decretada, isso é possível? Bom, isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia. A pessoa às vezes está nervosa com o relacionamento, ou nervoso com a situação, ou teve uma discussão muito feia, e frustrado ou frustrada, né? Vai lá e quer divorciar. Cabeça quente foi divorciar. Temos várias fases, né? Você pagou o advogado, fez tudo o divórcio, não deu entrada, ou deu entrada rapidamente. Dá para desistir do divórcio. Se for para a mão do juiz, está pedindo uma conclusão, ou foi sentenciado, aí não dá mais para desistir do divórcio. Aí, se caso for sentenciado e homologado o que você quis, está divorciado. Aí você tem que casar novamente, ou se juntar novamente. Ainda se falando de divórcio, separação, quais são os direitos do ex-cônjuge? Bom, vamos lá. O ex-cônjuge, hoje em dia, né, antes de falar do ex-cônjuge, vamos botar uma relação que eu esqueci de falar. Às vezes as pessoas pensaram que eu distingui a relação hoje em dia. Não. Na lei fala homem e mulher, marido e mulher, certo? Nós temos hoje a relação homoafetiva. Então, eu falei marido e mulher porque está na lei o marido e mulher, mas todo esse regime que eu falei no começo, eu vim falando até agora, vale para relação homoafetiva também, tá? Inclusive o que eu vou falar agora também. O cônjuge divorciado, né, ambas as partes, os direitos são decorrentes do regime de bens que eles fizeram, né? Se eles fizeram regime de bem, separação parcial de bens, eles vão ter até a data da comunhão
para frente vão ter direito a meio a meio, né? Eles vão poder dividir meio a meio, certo? Né? Lembrando que separação parcial de bens equivale à comunhão parcial de bens, tá? Na comunhão total de bens, eles vão ter direito a ambos os bens, né? Meio a meio. Fora isso, né? Se caso um dos cônjuges não trabalhava em decorrência do trabalho do outro, né? Não ia trabalhar para cuidar da casa, cuidar da família, tem direito a alimentos. Se for provado que ele deixou de estar no mercado de trabalho em virtude do outro cônjuge, né? Também tem direito, caso tenha filhos, né? Independente de ser filhos próprios ou filhos adotivos, tem direito à pensão alimentícia para cuidar da criança, que é escola, ensino, escola, médico, viagens, né? Roupas, né? E socializar também, né? A criança poder estar nas festas dos amigos, tem que levar um presente, alguma coisa assim, né? Tem direito a tudo isso. Difere, como eu disse anteriormente, o contrato de namoro, né? O contrato de namoro, você consegue se proteger dessa cobrança desses direitos, né? Que seria o pedido de alimentos e a pensão alimentícia. Então, hoje em dia, o cônjuge tem direito a tudo isso. Tem até casos, às vezes, depende do animal de estimação, que consegue pedir até alimentos para animal de estimação. É um pouco mais complicado, né? Mas já vi casos acontecerem assim. Doutor Maurício, é possível pedir pensão alimentícia retroativa? Olha, eu vou explicar uma coisa muito importante hoje em dia, né? Tem casal que se separa, né? E não faz, caso tenha filhos, né? Não fazem um acordo de visita, de pensão judicialmente. Então, se ela vier a sofrer a inadimplência da outra parte, não pode ser cobrado nessas fases. Tem que, primeiramente, ter ação judicial, ser julgado, ter o título judicial, que vai ser o valor da pensão, né? Que o juiz vai estipular. A partir daí, sim, se a pessoa deixar de pagar, você pode cobrar esse título judicialmente, né? Hoje em dia temos até a prisão civil por causa do não pagamento da pensão alimentícia, né? Que a parte que não pagar, independente de ser o marido ou a mulher, pode ficar preso até 30 dias e renovar a prisão, né? Voltar a ser preso por não pagamento, né? Então, não é possível pedir se não tiver ação judicial. Então, quando você divorcia, ou você se separa, ou extingue a união estável, precisa fazer, sim, o processo de alimentos. Lá tá tudo certinho, as visitas de cada um, como vai ser os feriados, o Natal, como vai ser tudo, e o valor da pensão. E o valor da onde vai ser retirado também os valores, né? Porque, às vezes, tem valores que não pode ser retirado da pensão, ou tem valores a mais, né? Então vai ter tudo certinho, da onde vai ser retirado o valor da pensão alimentícia, né, os 30% no máximo, e aí sim você pode cobrar caso não tenha o pagamento. O que fazer quando o alimentante não paga a pensão alimentícia? A visitação pode ser negada por falta de pagamento? Olha, vamos explicar uma coisa bem clara aqui. Primeiramente, para você cobrar a pensão, precisa de uma ação judicial e ter um título judicial. Os rendimentos que vão ser descontados da pessoa, que é a média de 30%, são descontados os rendimentos legais, né? Que é o INSS e Imposto de Renda. O resto pode ser cobrado sim, que é referente à hora extra, ao ganho, 13º, né? A um bônus salarial. E vamos definir uma coisa, você pagando a pensão alimentícia para a criança, ela poder ter direito a poder pagar a escola, pagar coisas mais assim, sociais, ou coisas obrigatórias hoje em dia, que são escola, ensino, saúde, essas coisas, né? E já vai sofrer já uma consequência judicial que pode vir a ficar preso, né? Pode vir a ficar preso até 90 dias, depende do caso. Então, a pessoa não pode querer punir a outra por não pagar e não vai ver o filho. É uma coisa diferente uma coisa da outra, né? Então, é um excesso até de pena, se for ver. A pessoa não poder ver o filho, porque você não sabe o motivo real do não pagamento. Quem vai saber esse motivo real é a justiça, né? Por isso que precisa do advogado, do promotor e do juiz para decidir isso daí.
essa demanda. Até mesmo, se caso ele não esteja pagando, ele vai se defender. Por que não está pagando? Qual o motivo? Perdeu o emprego, né? Não tem mais condições de pagar aquele valor. Então, tudo isso vai ver. Então, ninguém tem, a não ser a justiça, o direito de proibir ou deixar de proibir alguma coisa, principalmente a criança, né? A criança, direito do pai ou da mãe de ver, né? Então, não pode, não pagou, não vai, não pode fazer isso. A mãe não pode, ou o pai não pode fazer isso com o cônjuge. Tá? E lembrando também que, hoje em dia, as consequências do não pagamento da pensão alimentícia levam como a prisão, que é uma coisa grave, a prisão civil, a única prisão civil que temos, né, que é o não pagamento da pensão. Hoje tem a cassação da CNH, né, pela dívida do título executivo, ele perde a CNH, nem pode dirigir mais, e pode perder até o passaporte dele, nem viajar para o exterior. Quer dizer, então, as consequências são muito graves quando ele deixa de pagar. Por isso que não pode deixar de entrar com essa ação de pensão alimentícia. Com quem ficam os filhos? Quais e como são os tipos de guarda que existe hoje no Brasil? Bom, no Brasil hoje temos 3 tipos de guarda, né? A unilateral, a compartilhada e a alternada. A compartilhada e a alternada, elas se confundem um pouco, né? O filho, ele fica com quem tem melhores condições financeiras para ficar com a criança. E também com quem tem a melhor disposição, né? Antigamente falava que ficava só com a mãe, hoje em dia não é só com a mãe, é com quem está melhor financeiramente amparado, né? Porque tem que ver até o conforto da criança. Mas, obviamente, tudo isso é analisado pelo juiz e pelo promotor. Quando tem criança no meio, menor no meio principalmente, a justiça é mais dura, ela analisa mais também. Então, às vezes, a gente entra com um processo de guarda, demora até um pouco, os pais são chamados, ou tem uma briga judicial que às vezes dura anos, do pai com a mãe, por causa disso. O promotor e o juiz estão só prezando e analisando somente o bem-estar da criança, né? Pouco importa para ele se o pai ou a mãe tem condição, pouco importa se o pai ou a mãe tem tempo, eles estão vendo a criança. Então, a importância para a justiça é a criança acima de tudo, tá? A guarda unilateral hoje em dia é muito usada, né? É a mais usada até hoje, na verdade, né? A guarda unilateral, simplesmente todos os direitos, deveres e responsabilidades e decisões ficam com uma das partes. Então, você pediu a guarda da criança e ganhou a guarda unilateral. Você é totalmente responsável pela criança, depende do seu pai, ou a mãe, ou quem for, ou quem seja, né? E você fica com a criança e você leva para a escola, você decide o que acontece na escola, médico, tudo. Pode pedir ajuda para o pai ou para alguém, obviamente, né? Não é só você que vai exercer essa função, mas toda a decisão e todos os direitos referentes à criança é seu, é unilateral, né? Vamos dizer, é de uma parte só. A gente tem a guarda compartilhada, que começou a virar moda hoje em dia, né? Que a criança, ela pode usufruir dos pais a qualquer hora, a qualquer momento, como bem entender, né? Não é igual a guarda unilateral que fica 15 dias com cada final de semana, né? 15 dias com cada um, né? Durante a semana o pai não pode pegar, fica com quem ficou a guarda, fica durante a semana, né? Para, obviamente, respeitar o horário escolar, o horário de dormir, tudo, né? Na compartilhada já não, né? A criança pode ficar durante a semana com o pai, durante a semana com a mãe. Se o pai quiser pegar hoje, pode pegar. E a criança fica livre, o querer dela, né? Fica livre para ambos, né? A alternada confunde um pouco, tá? Mas é assim, é um núcleo, é um núcleo multifamiliar, digamos assim, né? Que quando a criança está com um dos cônjuges, né, do ex-cônjuge, na verdade, ele tem a guarda unilateral dela. Só que não fica tipo, por exemplo, pode ficar uma semana, pode ficar um mês, um ano, 6 meses, 3, vai do que cada um concordar. Fica 6 meses com um, 6 meses com o outro. Então, ela confunde por causa disso, porque essa responsabilidade é passada para o outro, né? Mas quando você fica com a criança, você tem a guarda unilateral dela. Então, você tem o seu jeito com ela. E assim, quando ela volta para outra parte, ela tem o jeito da outra parte com ela, né? Como eu disse, na compartilhada, não. Na compartilhada, hoje eu quero ver o papai, hoje eu quero ver a mamãe, né? Então, ela pode ficar pulando de um do outro. Você pode estar indo lá visitar, buscar, conversar. Na alternada, já não. Já vocês combinam
quando vai ficar com criança e a pessoa pega e fica e ela tem o jeito dela, pode ter uma outra família, tem outra disciplina, então já muda nesse requisito. Doutor Maurício, cá entre nós, o detentor da guarda da criança precisa de autorização do pai ou da mãe da criança para poder mudar de cidade? Cá entre nós, Nelson, uma pergunta interessante até. Independente de ficar com a mãe ou com o pai, né? Quem tem a guarda, independente se unilateral, alternada, para mudar de cidade, tem que ter uma justificativa. Né? É para trabalho, é por extrema necessidade. Né? Então, a pessoa tem que ter uma justificativa, porque se ela for mudar de cidade e a outra parte não quiser, vai entrar na justiça e vai pedir a proibição de levar a criança. Que é um problema aí, né? Porque aí, além de aumentar a briga entre o casal, vai ser obrigada a justificar o porquê da mudança, né? E, obviamente, né, tem muito caso que, infelizmente, nós vemos, né? A mãe ou o pai utiliza a criança para ferir o outro. Principalmente quando você vê que a outra parte começou uma vida nova, né? Arrumou uma namorada ou namorado, né? Então, a pessoa que está com a criança, quando fica sentida, tende a usar a criança para machucar. Né? Então, isso não é bom para a criança. Como eu disse, a justiça preza a criança. Mas, infelizmente, os pais podem atormentar a justiça a ponto de tomar uma decisão errada. Né? Acontece, eu tenho amigos, vários casos que eu vi que teve que mudar de cidade. Acontece, das duas partes tem que mudar de cidade. Tanto tem quem não tem a guarda, é complicado também, né? Porque ele tem o direito de ver a criança, né? Como que ele faz para ver a criança? Então todo mundo acaba se desdobrando para o filho, né? O filho é a coisa mais importante que nós temos, né? Então acho que não só a justiça protege, como os pais têm que proteger também. Então, para mudar de cidade, tem que ter uma justificativa grande. E peço aos pais também, com carinho, pensar na criança também, como a justiça faz, né? Pensar na criança e ver o que é melhor para a criança, porque às vezes um emprego em outra cidade, a criança pode ficar triste por ficar longe do pai, longe da mãe, longe da outra família, né? Então a gente tem que pensar na criança. A partir do momento que nós tivemos, acho que a Deus colocou na nossa vida a coisa mais importante que pode ter, que é a criança. Então vamos proteger ela, não só deixar na mão da justiça, mas a gente pode muito bem tomar decisões por nós mesmos, né? Decisões coerentes e chegar a um acordo comum com a outra parte. Caso isso não aconteça, tem sempre um advogado que possa auxiliar na justiça. Mas até então, digamos que sim, precisa ter uma justificativa, não pode mudar de qualquer jeito, até para viajar precisa de uma justificativa, né? Até mesmo para saber onde a criança está, caso aconteça alguma coisa. Doutor Maurício, nosso muito obrigado pela entrevista e agora gostaria que o senhor deixasse os seus contatos para os nossos seguidores. Bom, primeiramente, obrigado, Nelson, pela oportunidade de estar podendo representar os advogados hoje aqui no seu programa. Espero que o Brasil, Campinas, todos estejam assistindo e, obviamente, estão, né? E seja bom para eles essa informação para que estejam mais juridicamente amparados, né? Porque o assunto de família, assunto de namoro, assunto de filhos é um assunto muito importante e muito interessante. Não é um assunto que dê para falar totalmente aqui ou esclarecer a sua dúvida completamente no programa, porque a gente falou em parâmetros gerais, né? Então, é sempre bom procurar um advogado, caso você tenha uma dúvida mais específica, né, a gente possa solucionar para você, né? Sempre é muito importante, um advogado de sua confiança e um advogado que cobre o preço justo, né? O preço mínimo hoje é da tabela da ordem, né? Como é igual vinho, né? Se você escolhe mais barato, a dor de cabeça pode ser maior. Então, vamos sempre procurar um advogado que esteja de acordo com a ordem, que esteja de acordo com os parâmetros éticos da ordem e da profissão. Tá? Agradeço novamente por todos, por estarem ouvindo, por estarem assistindo. E caso queiram meu contato, entrar em contato para conversar ou para tirar alguma dúvida, é o telefone com o DDD 19, 988 828274. Agradeço a todos e espero ter ajudado. Conversei com o Dr. Maurício Takashi Nakashima. Semana que vem teremos outra entrevista sugerida por você. Acesse nosso canal, inscreva-se, acione o sininho para receber nossas notificações e se você gostou da entrevista, compartilhe com seus amigos. É muito importante para o nosso canal.
A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pela companhia e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta!